Queria falar com vocês hoje sobre, ultimamente, você tem pensado em desistir? O texto base para você ler a Bíblia é Jó 7,16. Eu queria perguntar, será que seria possível cristãos retos, cristãos piedosos se tornarem tão desanimados e abatidos a ponto de pensar em não prosseguir na sua caminhada, a ponto de desistir? Queria saber de você, será que homens cheios do Espírito Santo podem desistir da sua luta, podem desistir de lutar? Com toda certeza podemos afirmar que sim. Se você for ver a Bíblia, muitos homens de Deus pensaram em desistir. Se você olhar para a vida de Jó, Jó foi um homem santo. O próprio Deus havia dito no capítulo 1 do versículo 1, a Bíblia diz que ele era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas Jó passou por momentos de angústia e por muitas vezes ele pensou em desistir. Por muitas vezes ele pensou em parar. Ele disse para Deus, Senhor, eu tenho um só pedido, morrer. Chega, Deus, elimine-me. Lá no capítulo 13, versículo 24, ele diz assim, por que esconde o rosto e me tens por teu inimigo? Ele estava dizendo assim, Senhor, o Senhor levou os meus filhos, tudo que eu possuía, porque o Senhor se tornou inimigo meu? E Jó disse mais, ele diz assim, Jó 16:16, o meu rosto está afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Ele estava dizendo, os meus olhos estão vermelhos de tanto chorar, o meu rosto é igual ao de um morto. No capítulo 3, versos 20 e 22 do livro de Jó, ele diz assim, ele faz uma declaração terrível, porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Já estava dizendo assim para Deus, numa forma de desabafo, Deus, por que me deste toda esta luz só para apagar depois? A única coisa agora que eu quero é me deitar e morrer, sair dessa luta que enfrento. Oh, irmãos, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, mas ele pensou em desistir. Olhe também para a vida de Jeremias. Nós bem sabemos desse grande profeta, foi um homem de Deus, e a gente sabe que ele pensou em alguns momentos desistir da carreira, desistir daquilo que Deus tinha para a vida dele. Jeremias possuía o fogo de Deus ardendo nas veias, mas mesmo assim, Jeremias também chegou a um ponto de desespero total. Ele faz uma declaração, Jeremias capítulo 20, versículo 7, iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, sirvo agora de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Olha essas palavras de Jeremias, o homem de Deus que bradava as profecias a toda a nação, aos filhos de Deus, agora ele está dizendo palavras negativas, palavras derrotistas. Ele faz uma declaração também no livro de Jeremias capítulo 20, dos versos 14 ao 18, ele diz, maldito o dia em que nasci, maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Jeremias era um homem de Deus, Jeremias era um profeta do Senhor, mas mesmo assim chegou o momento da sua vida que ele pensou em parar, ele pensou em desistir. Foi assim também com o nosso querido profeta, o piedoso profeta Elias. Ele fez voltar à vida uma menina que estava morta. Ele fez um dia fechar os céus e depois ele fez os céus se abrir novamente. Elias destruiu os profetas de Baal. Ele fez tantas coisas, não é? Ele, na verdade, ele fez cair fogo sobre o holocausto. Grandes coisas Elias fez, mas Elias também um dia pensou em parar. No livro de 1 Reis 19:4, a Bíblia diz que Elias pediu para si a morte. Elias tinha dado a sua vida, literalmente, não é, a favor do reavivamento, tanto na oração como em ação também. E agora ele se achava um fracasso total, entrou em depressão, entrou numa crise de depressão e disse para Deus, não é?
no versículo 4 do capítulo 19 de 1 Reis: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor que meus pais. Se você ler, irmãos, as entrelinhas desta passagem, você vai poder ouvir Elias dizendo: Senhor, eu dei tudo de mim, dei a minha vida, eu não tinha um horário para mim mesmo, eu só queria te agradar, e agora tudo explodiu na minha cara, tudo se explodiu, e agora eu estou vivendo esse dilema, estou vivendo essa dificuldade, que eu morra agora, eu quero morrer nesse momento. Este pobre e desanimado profeta se fechou em si mesmo inteiramente por 40 dias e 40 noites. E isto, meus irmãos, isto, minhas irmãs, significou para Elias 40 noites de desespero, 40 noites de insônia, 40 noites esperando o amanhecer, tentando desesperadamente entender as coisas. Com toda certeza, isso deve ter sido um longo pesadelo de derrota, de rejeição e de desesperança. Eu creio que tem muita gente agora agindo dessa forma, querendo desistir às vezes da sua vida, querendo desistir de lutar pela vida, querendo desistir do seu ministério, daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quero perguntar, alguma vez você já se pôs em isolamento por um tempo como Elias? Alguma vez você já se enfiou em um esconderijo, tão machucado, tão para baixo, que não queria ver ou falar com ninguém? A sua caverna hoje pode ser de silêncio, afastamento das pessoas e das responsabilidades que você tem. Ou talvez nesse instante você ainda não esteja convencido de que um cristão pode experimentar um desespero desse tipo. Você pode até dizer: todos esses exemplos aí são do Velho Testamento. Nós vivemos hoje no tempo da graça. É claro que sim, certamente que um crente cheio do Espírito não pode viver em temor, mas também não pode haver pessoas tristes. Você pode chorar, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã, não é? Você não foi criado para ficar chorando todos os dias da sua vida, meu querido. Uma coisa é certa: não desista das coisas, não deixe de lutar, não desista, porque a vontade do diabo, a vontade de Satanás é que você deixe de lutar. O diabo quer plantar o medo dentro de nós. O diabo quer plantar o medo dentro dos nossos corações. O diabo, ele quer que percamos a confiança de que Deus responde às nossas orações. O diabo quer que pensemos que toda a nossa oração, todo o nosso jejum e a busca por Deus foram em vão, mas não foram em vão. Em nome de Jesus eu te digo hoje, não foi em vão as suas orações. Tudo que você faz pela resposta de Deus não é em vão. E quando parece não haver nenhuma esperança, invoque sempre a Deus, invoque sempre ao Senhor, com tudo que há dentro de você. Declare para Deus, grite, brade para o Senhor: Senhor, me ajude. Senhor Deus, me ajude. Leve sempre em consideração aquilo que o salmista Davi, ele nos revelou lá no Salmo 55, versos 16 ao 18. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. O salmista diz também no Salmo 30, versos 2 e 3, Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro, e Tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. E o Salmo 72, 12, Davi também nos declara: porque Deus acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Este é o segredo, puro e simples. Ao enfrentar momentos de sofrimento, momentos de angústia, momentos de depressão, ponha toda a sua dependência no Espírito Santo. Ponha toda a sua dependência em Deus
e declare nesse dia: Espírito Santo, Tu conheces a saída para a minha situação. Eu não conheço a saída, mas o Senhor conhece. Senhor, está totalmente além da minha capacidade. Então agora, Senhor, eu coloco tudo no Teu controle, eu entrego tudo nas Tuas mãos. O controle da minha vida, o controle dos meus problemas, eu entrego nas Tuas mãos. Meu querido irmão e minha querida irmã, se você nesse dia fizer esta simples confissão, você vai conhecer o conforto de Deus, você vai conhecer o consolo do Senhor. E mesmo que você esteja prestes a desistir, Deus vai permanecer fiel para te livrar. Olhe sempre para os filhos de Deus, homens de Deus, que vivenciaram grandes problemas, grandes dilemas na sua vida, mas Deus estava com eles, Deus os livrou, Deus os abençoou. Nesse dia, não tome nenhuma decisão precipitada. Creia em Deus, creia no Senhor, creia no Espírito Santo, e eu creio também, em nome de Jesus, que a vitória virá para você e para toda a sua família. Creia nisso, creia hoje, creia agora, e que o Senhor abençoe a sua vida todos os dias.